Prepare-se para mergulhar nas profundezas sombrias da floresta amazônica, onde o desconhecido espreita em cada sombra, e o silêncio da selva esconde segredos terríveis. Esta não é apenas uma floresta, é um território indomável, cheio de mistérios e lendas que ecoam através das árvores gigantescas e dos rios profundos. Os caçadores que se aventuram por essas terras selvagens têm suas próprias histórias para contar. Histórias de encontros macabros, de sussurros nas noites escuras e de criaturas que desafiam qualquer lógica. Hoje, você vai conhecer 6 relatos assustadores, experiências vividas por aqueles que ousaram desafiar a escuridão da Amazônia. Cada história é baseada em relatos reais, contadas por homens que saíram em busca de caça, mas acabaram encontrando muito mais do que imaginavam. Forças antigas, entidades misteriosas e perigos que vão além do natural. São histórias de coragem, medo, mistério e terror, que irão te levar ao coração da selva, onde a linha entre o real e o sobrenatural se desfaz. Aperte os cintos e mantenha a luz acesa, pois os relatos a seguir irão mexer com a sua imaginação e fazer com que você questione o que realmente existe no coração da Amazônia. Uma coisa é certa: depois de ouvir estas histórias, você jamais verá a floresta da mesma forma. Vamos começar? Relatos 1. Um grupo de 3 caçadores experientes, liderado por Antônio, decidiu se aventurar mais fundo na floresta amazônica, em uma área que poucos se atreviam a explorar. Logo após o pôr do sol, eles perceberam algo estranho. A floresta parecia respirar. Árvores e folhas se moviam suavemente, como se tivessem vida própria, e um som baixo e ritmado preenchia o ar, semelhante a uma respiração profunda. Antônio começou a sentir que algo os observava, uma presença sombria e opressiva que parecia espreitar por entre as árvores. Quando um dos caçadores, Carlos, desapareceu sem um único som, o desespero tomou conta. Restaram apenas rastros de sangue e pegadas que desapareciam no nada. A cada minuto, a sensação de ser caçado aumentava, até que os sons ficaram tão altos que cobriram qualquer tentativa de fuga. No final, apenas Antônio voltou à vila, completamente perturbado, murmurando sobre a floresta que tem olhos e respira. Antônio voltou à vila, mas não era mais o mesmo. Sua pele estava pálida, os olhos vidrados e vazios, como se ele estivesse sempre à espreita de algo que só ele podia ver. A cada noite, ele era atormentado por pesadelos em que a floresta parecia envolvê-lo, sufocando-o com raízes e galhos que se moviam sozinhos. Suas noites eram interrompidas por gritos, mas não os dele. Eram gritos de Carlos, ecoando de algum lugar profundo e inalcançável da selva. A notícia sobre a experiência de Antônio se espalhou pela vila, e poucos tiveram coragem de perguntar sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Antônio só respondia com frases desconexas, falando de uma força viva e consciente que habitava a mata. Aos poucos, ele começou a se isolar, evitando o contato com qualquer um e se recusando a sair de casa após o pôr do sol. Um dia, ele desapareceu. A porta de sua cabana estava aberta, e as poucas coisas que tinha estavam espalhadas pelo chão. Um dos vizinhos encontrou um mapa rudimentar rabiscado em uma folha velha de papel, indicando a região exata onde ele e seus amigos tinham acampado naquela noite fatídica. Alguns dos jovens da vila, movidos pela curiosidade e pela sede de aventura, decidiram seguir o mapa para entender o que tinha acontecido. Quando chegaram ao local, a primeira coisa que notaram foi o silêncio absoluto. Nem mesmo os insetos ou as aves se atreviam a romper a quietude. As árvores eram enormes e retorcidas, como se tivessem crescido de forma anormal, seguindo uma lógica própria. No chão, eles encontraram pegadas frescas, mas não eram de Antônio. Pareciam muito maiores e desproporcionais, como se algo pesado e antigo tivesse se arrastado pelo solo. Ao anoitecer,
Um dos jovens notou que o som familiar da respiração começava a ecoar novamente. Era como um sussurro constante que vinha de todas as direções, envolvendo-os. As árvores pareciam se mover sutilmente, como se estivessem inclinando-se para observá-los. Quando o pânico começou a se instalar, um grito cortante, reconhecidamente humano, ecoou pela floresta. Era a voz de Antônio, mas não vinha de um único lugar. Parecia surgir das próprias árvores, reverberando entre as folhas e galhos. Eles correram em desespero, mas a floresta parecia se fechar ao redor deles, desviando o caminho e tornando impossível a fuga. Um a um, os jovens desapareceram, suas vozes se fundindo aos sussurros da floresta. Apenas um voltou à vila, sujo e com marcas profundas de arranhões nos braços, murmurando as mesmas palavras que Antônio havia dito antes de desaparecer. A floresta tem olhos, ela respira, ela está viva. Desde então, aquela parte da selva foi evitada por todos. Os antigos moradores da vila acreditam que ela guarda os espíritos inquietos daqueles que se perderam em suas profundezas. Os caçadores mais velhos dizem que, em noites sem lua, ainda é possível ouvir a respiração lenta e ritmada da floresta, como um aviso sombrio para quem ousa desafiar seus segredos. A história da floresta se tornou uma lenda sombria na vila. Ninguém mais se atreve a se aproximar daquele pedaço de mata, onde a luz do sol parece nunca alcançar, e onde o ar é pesado com um silêncio sufocante. Para muitos, é apenas um conto de advertência, uma história para assustar os jovens e mantê-los longe do perigo. Mas, para aqueles que ouviram a respiração da floresta e sentiram sua presença, sabem que há algo de muito real e antigo escondido ali. Os poucos que sobreviveram aos encontros com o coração da selva vivem suas vidas em constante vigilância, evitando as noites escuras e sempre respeitando os mistérios da floresta. Dizem que, quando a escuridão é total e a lua desaparece do céu, é possível ver formas espreitando entre as árvores e ouvir o som rítmico e profundo de uma respiração que parece vir das entranhas da terra. Alguns acreditam que a floresta está viva, uma entidade antiga que guarda segredos de eras passadas e que se vinga daqueles que invadem seu domínio. Outros dizem que é o espírito dos caçadores perdidos, aprisionados para sempre, servindo como sentinelas de uma força maior e inexplicável. O medo do desconhecido continua a ecoar pela vila, como um sussurro constante nas noites de vento. E para os mais velhos, um aviso permanece: respeite a floresta, pois ela vê, ouve e respira, e nunca esquece aqueles que ousam desafiá-la. Relatos 2. Durante uma caçada noturna, José e seu amigo Miguel decidiram acampar à beira de um rio. A névoa densa começou a se formar, cobrindo toda a floresta, e os sons dos animais silenciaram. No meio da escuridão, José viu algo se mover lentamente na neblina, uma figura alta e esguia com olhos brilhantes que flutuavam entre as árvores. Miguel, curioso e descrente, caminhou na direção da figura, desaparecendo na névoa espessa. José gritou por seu amigo, mas a única resposta foi um sussurro gelado que parecia vir de todas as direções. Ao amanhecer, ele encontrou as roupas de Miguel empilhadas perfeitamente ao lado de pegadas que desapareciam no rio. A criatura da névoa nunca foi vista novamente, mas José nunca mais foi o mesmo, assombrado pelos sussurros que ouvia nas noites silenciosas. Relatos 3. Caçando em uma área conhecida por sua fauna abundante, Roberto, um caçador solitário, ouviu o que parecia ser gritos de socorro no meio da noite. Os gritos eram desesperadores, ecoando pela floresta e fazendo sua pele arrepiar. Decidido a ajudar, ele seguiu os sons até encontrar uma cabana velha e abandonada, coberta de musgo. Ao entrar, encontrou a cabana vazia, exceto por um espelho antigo no centro. Quando olhou no espelho, viu reflexos de homens,
sujos e com olhos vazios. Todos caçadores desaparecidos há anos. A porta se fechou com um estrondo, e Roberto foi encontrado semanas depois, vagando pela floresta sem memória, apenas repetindo as palavras: "Eles ainda estão gritando, eles ainda estão aqui." Relatos 4. Manuel e Pedro ouviram de um velho caçador que havia um poço sagrado, escondido no coração da floresta, que concedia sorte a quem bebesse de suas águas. Motivados pela história, se embrenharam na mata fechada por dias, até encontrarem um poço antigo e coberto de vegetação. Mas ao beber da água, os dois sentiram um frio cortante que parecia vir de dentro de seus corpos. Vozes começaram a ecoar, baixas e sussurrantes, prometendo riquezas e poder. Pedro foi encontrado no dia seguinte, com os olhos arregalados de terror. Sem dizer uma palavra, Manuel desapareceu completamente, e até hoje dizem que seu espírito assombra o poço, atraindo caçadores curiosos para uma armadilha sem saída. Relatos 5. Numa noite de lua cheia, um caçador chamado Henrique viu uma mulher de cabelos longos e brancos, vestida com roupas antigas, caminhando entre as árvores. Ela parecia flutuar, movendo-se sem tocar o chão. Fascinado, ele a seguiu por horas, hipnotizado pelo brilho pálido de seus olhos. Quando finalmente a alcançou, ela se virou e seu rosto estava coberto de cicatrizes, olhos vazios e um sorriso que não era humano. Henrique desmaiou e acordou dias depois, desorientado e coberto de arranhões. Desde então, ele nunca mais caçou e passou a alertar os outros sobre a mulher que ainda espera nas sombras, atraindo os desavisados com seu canto doce e mortal. Relatos 6. Um grupo de caçadores acampava ao redor de uma fogueira quando notaram que as sombras pareciam mais densas do que o normal. Em um momento de distração, uma dessas sombras se mexeu, rastejando na direção deles. Parecia viva, faminta e movia-se como se tivesse sua própria vontade. Quando um dos caçadores tentou afastá-la com a luz, a sombra se encolheu, mas logo voltou, mais rápida e agressiva. Um a um, os caçadores começaram a desaparecer, sendo arrastados pela escuridão. Ao amanhecer, apenas um restou, em estado de choque, incapaz de falar, com marcas negras espalhadas por todo o corpo. Ele jurou ter ouvido seus amigos gritarem enquanto eram devorados, e nunca mais ousou contar o que realmente aconteceu naquela noite. E assim, chegamos ao fim desses 6 relatos perturbadores de caçadores que se aventuraram nas profundezas da Amazônia. Histórias de coragem, mistério e terror que nos lembram que, por mais que tentemos dominar a natureza, existem forças além da nossa compreensão, escondidas nas sombras da floresta. O que é mito e o que é realidade? Só aqueles que enfrentaram o desconhecido sabem a verdade, e alguns preferem nunca mais falar sobre o que viram ou ouviram. Se essas histórias causaram arrepios e fizeram você pensar 2 vezes antes de se aventurar na escuridão, então cumpriram seu propósito. O terror, às vezes, não está apenas no que vemos, mas no que sentimos e imaginamos quando as luzes se apagam e o silêncio toma conta. Deixe seu comentário, curta e compartilhe este vídeo. Escolha uma das 2 opções na tela para continuar maratonando. Nos vemos no próximo vídeo.